A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Se você chegou aqui, seja muito bem-vindo. Você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal. Temos comentado a palavra do Senhor, temos terminado agora a revista da CBAD, o quarto trimestre, falando sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e hoje estamos aqui iniciando a primeira aula do primeiro trimestre de 2022, falando sobre a supremacia das Escrituras, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Temos aqui por tema da primeira lição essa que se dará no dia 2 de janeiro de 2022, em vários ministérios, em várias congregações. O tema é a autoridade da Bíblia. Nós temos certeza que a autoridade da Bíblia ela é eficaz em nosso meio, cremos e acreditamos, é a nossa base de fé, que a Bíblia ela tem toda a autoridade. Nós sabemos que a Bíblia ela é o livro mais vendido em todo o mundo, mas quando se questiona se ela é o livro mais lido, há uma lacuna nesta pergunta, porque nem todos os cristãos são estudiosos da Bíblia. Nem todo cristão gosta de ler a Bíblia, nem todo cristão gosta de escola bíblica, e nós queremos aí, nessa primeira lição de 2022, já incentivar e chamar e convidar a todo cristão, a todo crente, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Ela é a supremacia de Deus, ela tem aqui sobre a nossa vida toda a autoridade, e nós vamos aí convidar a todos a estudar, fazer um holograma sobre estudar a Bíblia durante todo o ano. Eu tenho certeza que nós vamos chegar ao final de 2022 aí com esta bênção, estudiosos da Bíblia, lendo a Bíblia, e tenho certeza que vai ser bênção para todos aqueles que praticam esta grande bênção que é a leitura da palavra. E como disse o próprio Jesus, já aqui iniciando esta aula, ou iniciando esse vídeo, o próprio Jesus ao ensinar, ao orientar aos discípulos e aqueles que ouviam, dizendo, lá em João vai relatar em João 5,39, examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e garantir ter nela vida eterna. Então vale a pena examinar. Examinar é diferente de ler. Examinar é verdadeiramente pesquisar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, está nos trazendo. Então nós vamos aqui já entrar em lição. Tenho certeza, se já é bênção para a sua vida, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Temos por texto áudio em Salmos de número 119, verso 1, Salmo 119, também no verso 1 ao 8, é a leitura bíblica em classe. E tenho certeza que vai ser bênção. Nós não vamos estar lendo aqui, mas durante toda a lição a gente vai ver que decorrendo sobre esta leitura. Diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Nós bem sabemos que bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que trilha os caminhos retos e anda na lei do Senhor. Trilha caminhos retos, ou seja, Jesus, quando esteve aqui, ele disse, em João capítulo de número 14, verso de número 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, nós temos que estar nele para chegar até o Pai. A verdade prática vai dizer: a Bíblia Sagrada é autoridade final na nossa regra de fé e prática, Então a Bíblia, ela é a nossa base, nós vivemos por ela, nós cremos em tudo que ela diz, Há quem diga que nós somos quadrados, há quem diga que nós estamos atrasados, mas nós cremos que estamos muito adiantados, estamos indo ao alvo certo, aquilo que Deus nos orientou. Quem lê a Bíblia não está perdido, porque a Bíblia ela é a nossa bússola, é o nosso GPS, ela é o nosso manual de vida. Você vai aí numa concessionária, você vai adquirir um carro novo, ele vai vir com manual. Você vai aí em numa rede onde se vende aí elétrico doméstico, ele também vai vir com o seu manual. Você, nós saímos de Deus, e nós já viemos com o manual. Qual é o manual? É a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Então quem tem um manual não fica perdido, não é verdade? Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos estar sendo guiado por ela. Vamos já aqui entrar nos nossos
tópicos e subtópicos, né, de uma maneira objetiva, onde Deus vai estar nos abençoando a nossa casa, a nossa família. A introdução diz assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Você já ouviu falar aquele termo, né? A Bíblia é a boca de Deus, né? E é a grande verdade. Mas a Bíblia não é a boca de Deus, como diz aí, se a Bíblia estiver fechada, a boca de Deus está fechada. Não, a Bíblia é a boca de Deus todo o tempo, né? Porque o importante não é o que só está escrito, mas o que está escrito e praticado na vida do cristão. É pegar, né, ler e praticar o que está escrito, então ela tem o seu eficaz, né? Não adianta também só ler e adquirir conhecimento só para si. Não é desta maneira. Nós precisamos adquirir conhecimento para estar abençoando outras vidas, né, e sendo abençoado pelo Senhor também. Nós vamos ver dentro dos textos que aqui, né, abaixo vão nos orientando. Assim sendo, a autoridade dela depende totalmente, exclusivamente do Altíssimo e não dos homens, né? Existem homens aí fazendo interpretação livre, interpretação, e nós vamos ver aqui que Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, vai falar sobre isso. Não é dessa maneira, né? Porque é Deus, a inspiração vem de Deus, né? A interpretação vem de Deus, tudo vem de Deus. Ela é a autoridade de Deus na terra. Deus, deste modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a nossa fonte de autoridade na terra. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade, mensagem revelada na palavra de Deus. Ou seja, será bênção para a nossa vida. Nós estaremos aqui estudando, pesquisando e conhecendo mais da palavra do Senhor, que nos trará conhecimento e abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Vamos para o tópico 1, onde fala a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm a sua origem nos homens, mas na próprio Deus. Na 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vamos ler aqui, diz a palavra do Senhor: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, não por livre interpretação, né, mas inspirada pelo Espírito Santo. Aí o texto continua dizendo aqui, da revista, dizendo assim: Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ela é muito conhecida de todos nós, que diz assim: todas as escrituras divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda palavra inspirada, ou seja, é inspirada pelo Senhor para nos ensinar, para nos corrigir, como diz aqui, para nos redarguir e instruir. A palavra de Deus, ela veio nos instruir, né, nos vem trazer uma mensagem poderosa, e não é para amassagear o ego, como alguns querem, mas para, na verdade, trazer um conhecimento de que estamos errados e precisamos acertar o nosso caminho. Aí diz aqui a leitura, dizendo assim: e também os apóstolos ensinaram que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 13 e 14. Eu gosto muito desse texto, porque diz assim: aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as
com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas de Deus se discernem espiritualmente, as coisas de Deus se discernem, diante da tua presença, diante da tua glória, espiritualmente. Quando a palavra de Deus é revelada, o nosso coração queima, como aqueles irmãos no caminho de Emaús. Nós vamos falar isso no final da lição, que o seu coração ardia ao ouvir a palavra do Senhor. Portanto, as Escrituras são revelação que Deus fez de si mesmo. Desta maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora da autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4, nós vamos encontrar a palavra do Senhor também nos orientando a observarmos a palavra de Deus. 15, versículo de número 4, diz assim: porque todos que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que está relatado dentro da palavra de Deus, a origem dela, ela vem de Deus. Tudo que está dentro da palavra de Deus é para nos orientar. Nós entendemos que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e é tanto de Deus que não é do homem, porque existem muitos relatos de falhas humanas. Nós vamos ver Davi, nós vamos ver Salomão, nós vamos ver muitos outros homens que falharam diante de Deus. Por quê? Porque se fosse um livro humano, um livro de homens, essas falhas seriam escondidas, e é a grande verdade. Mas como é um livro de Deus, demonstra que o homem está prestes a cair, está pronto a vacilar muitas das vezes. Então nós precisamos entender que esta palavra ela é divinamente inspirada, e tudo que foi escrito foi para que nós venhamos aprender e ter nela uma vida abençoada em o nome de Jesus. No tópico 2 vai dizer a revelação geral. Chama-se a revelação geral aquela em que Deus fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Lá em Isaías, capítulo de número 46, versículo de número 10, diz que anuncio o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então nós vamos ver que Deus ele vai cumprir a vontade dele, Deus vai cumprir o querer dele, dentro do seu tempo. Então nós vamos ver aqui 3 pontos, dividido por parte A, por parte B e por parte C, dizendo sobre a história, sobre o universo e sobre o ser humano. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. A revista diz assim: Deus se revela pela sua obediência e pela sua soberania. Ele encontra o curso do conhecimento, remove o estabelecimento, o governo, e nada acontece fora de sua vontade. A vontade de Deus é o que prevalece. Aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então nós vamos ver que Deus ele tem tudo dentro do seu tempo, na história, desde de Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos ver Deus sempre governando, Deus sempre mantendo-se o controle de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre os homens, sobre os reis, sobre os reinos, e por fim, Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. A parte B diz: no universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas.
o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. O Salmo 19, do verso 1 ao 4, fala essa grandeza do Senhor e diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim dos mundos. Nele pôs uma tenda para o sol. Então nós vemos a grandeza do Senhor, em todo o universo, todo cantinho, todo lugar. Deus está governando, Deus está mandando. E agora nós vamos falar sobre o ser humano, criado à imagem e semelhança do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vamos encontrar Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Nós vamos ver o quanto Deus ama a humanidade, quanto Deus ele já teve ali no princípio, quando o homem cai, como houve a queda. Já no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, Deus dá a promessa de uma restituição, quando vai já a primeira profecia a respeito do Messias, a respeito de Cristo, acontece em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando ele diz: da semente da mulher nascerá aquele que pisará a sua cabeça. E nós vamos ver lá em Romanos capítulo número 16, verso 20, dizendo que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, se cumprindo esta palavra. Então nós vamos ver aqui o comando de Deus, nesses três âmbitos aqui, na história, no universo e na natureza humana. Deus governa em tudo. Nós conhecemos isso por causa da palavra, por causa da Bíblia. E é por isso que é importante estar com a Bíblia sempre em mãos, estudando e falando dela. No subtópico 3, já vai falar da revelação especial. Quem é a revelação especial? É Jesus Cristo, Então nós vemos assim: se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, como está em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 17, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Colossenses 1, do verso 9 ao 14. Esse complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. João capítulo 1, verso 1 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai no seu Filho unigênito. Ou seja, Deus então se revela agora de uma forma especial. Este mesmo Deus que criou o homem lá no Jardim do Éden, como nós acabamos de comentar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora também ele quer redimir o homem para que aquela profecia, como eu disse aqui, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumprisse no Novo Testamento. Então ele envia o próprio Cristo, e como eu já citei aqui também, o comentarista deixa aqui em João capítulo 5, versículo 39, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Cristo. Cristo veio somente para trazer a redenção do homem que estava perdido, para unir-se agora com Deus, que tem uma promessa maior ainda. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares, para sempre com o Senhor lá no templo. Diz a palavra do Senhor, Também aqui o comentarista vai dizer: e por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. É através das Escrituras que conhecemos o Senhor, e como o próprio Cristo diz, examinar as Escrituras que elas testificam de mim. Então conhecemos Jesus porque as Escrituras revelam sobre Ele. Tudo que as Escrituras diz é para que nós possamos colocar em prática aquilo que Jesus quer que nós façamos. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenhais vida
em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Então aqui nós terminamos o primeiro tópico. Olha que bênção que tem sido, falando sobre a palavra de Deus. Nós vemos o quanto é importante a origem da Bíblia, a revelação geral, e a revelação especial que é Cristo Jesus. Segundo tópico dizendo a evidência da autenticidade da Bíblia. A evidência interna. A palavra autenticidade tem origem no grego authentites, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Neste sentido, a Bíblia é autêntica a si mesmo. Dentre as evidências internas, destaca-se a unidade da consistência, ação do Espírito Santo e profecias e eventos futuros. Então nós vamos ver aqui, dentro dessas evidências da autenticidade da Bíblia, nós vamos ver esses pontos que são muito interessantes. E aqui em 2 Timóteo 3,16 nós já citamos que fala que toda escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, redarguir e corrigir. Então vamos ver aqui, dizendo na parte A unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Salmo 18, verso 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo para todos que nele confiam. Então nós vamos ver que dentro desses 1600 anos, 40 homens inspirados pelo Senhor vieram trazer a palavra de épocas diferentes, de povo diferente, mas o Deus era o mesmo. Então, a consistência, a palavra, a harmonização da palavra, aquilo que nós lemos no Antigo Testamento, que está também no Novo Testamento. Então, toda a harmonia da Bíblia, mesmo com esses 40 homens inspirados pelo Senhor, a inspiração do Espírito Santo para escrever, parece que eles estavam na mesma atualidade, parece que eles estavam no mesmo tempo. Por quê? Porque o Deus é o mesmo. Foi Deus que pediu. Nós vamos destacar aqui 2 grandes escritores da palavra do Senhor, que é Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e vamos dizer do apóstolo Paulo. Acabamos de estudar aqui, no 4º trimestre do ano de 2021, falando sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, mas que o homem foi usado por Deus de uma maneira sobrenatural. Escreveu praticamente metade do Novo Testamento, 13 cartas ali, onde foi inspirado pelo Senhor, e nós vemos o grande, o como Deus usou ele e a grande inspiração que Deus deu àquele homem. Então nós vemos, a unidade e a consistência da palavra. Ela tem consistência, mesmo com esses 1600 anos diferentes um dos outros, mas conseguiram trazer para nós, algo vindo de Deus, uma palavra poderosa, com autoridade de Deus. Isso é muito forte para a nossa vida. Então nós vamos ver agora a ação do Espírito Santo. Nós sabemos que nada aconteceria sem o Espírito Santo, sem a inspiração. Deus trouxe a inspiração através do Espírito Santo. Então diz, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz que ela é apta para discernir pensamento, intenções do coração. Tudo isso, a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. E diz assim: como os discípulos no caminho de Emaús, aqueles que aceitam a mensagem da palavra experimentam a chama do Espírito arder em seu coração e passa a compreender o
plano da salvação. Lucas 24, 31 e 32 diz que aqueles dois homens estavam tristes, cabisbaixo, dizendo que Cristo tinha morrido e agora tudo tinha acabado, mas o próprio Cristo vai vir e revelar a palavra para eles. Vai dizer, não é esse Cristo que vocês estão dizendo, que ele mesmo pregava que ressuscitaria o terceiro dia, e aquela palavra começou a arder em seu coração. A palavra de Deus tem que fazer arder em nosso coração. Nós temos que ler e ter certeza que tudo que nós estamos lendo aqui está se cumprindo nos dias atuais, na nossas vidas. E por último aqui vai dizer a profecia de eventos futuros. E aqui, claro que não vamos ler para não tomar muito tempo, mas ela vai falar a exatidão no cumprimento das profecias, comprovada a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com certeza, com clareza e precisão. Entre tantos eventos citados, o nascimento da Virgem e de Cristo, Isaías 7, versículo 14, se cumpre lá em Mateus 1, 23, sua morte na cruz, Isaías 22, versículo 16, e lá em João 19, 36, o local da sua sepultura, Isaías 53, 9, e Mateus capítulo 27, 57 ao 60, sua ressurreição, Salmo 16, 10, Mateus capítulo 28, 6, vai dar exatamente o cumprimento da Bíblia. Você tendo aí a Bíblia, ou pedindo aos seus alunos aí para cada um estar abrindo a Bíblia, e comparando esses versículos, será muito importante. Terminando aqui, vamos entrar agora no segundo subtópico, dizendo as evidências externas. Compreender-se como evidência externa é aquela que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas, como os historiadores, como a arqueologia, que ao cavar ou que ao pesquisar a história, entendem que a Bíblia está relatando algo que verdadeiramente já aconteceu, que agora está enterrado, que agora está no fundo do mar, que agora, enfim, encontrado em algum lugar. Então isso é interessante de entendermos. Por vezes, essas comprovações se identificam-se e fundem os conceitos de inerrância. Isto é que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto os registros da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência propõem para a autenticidade da palavra de Deus. Nós bem sabemos esta realidade. Mas existem aqueles que debatem contra os ateus, os incrédulos, e nós vamos ver aqui o comentarista colocando exatamente isso. E a despeito de ser contestada por ateus, incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Marcos capítulo 13, verso 31 diz assim: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, as palavras de Deus são vivas, são eficazes, as palavras de Deus são reais e ela vai acontecer. Por isso é importante nós lermos a palavra, por isso é importante nós continuarmos pregando Jesus Cristo pela santa e poderosa palavra. Agora vamos entrar aqui no nosso terceiro e último tópico, dizendo a mensagem da Bíblia. Nós temos aqui 3 subtópicos dizendo a supremacia da Bíblia, o poder da palavra de Deus e também o propósito da Bíblia. Então nós vamos ver aqui de uma forma bem objetiva, para nós já terminarmos, a mensagem da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus. A supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nós vemos aqui que dentro da regra cristã existe 5, só ou solo, que vai dizer sobre a base cristã: só a fé, só as Escrituras, só Cristo, só a graça e só glórias a Deus. Então isso é a base do cristianismo, só estas palavras
que nos ajuda? Só a fé, só a Escritura? Deixa aí para que você comente também. Só, né, Cristo, só a graça e só glórias ao Senhor. Então nós vamos entendendo que existe uma base para isso. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento e consciência indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Né? Não tem como ter comunhão se eu não vou à igreja, não tem como não ter comunhão, né, se eu não estou com o meu próximo. Se eu tenho comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com o meu próximo. Deus, ele sempre se direciona a nós, né, e nós precisamos direcionar Deus ao nosso próximo, ser, né, imagem e semelhança do Senhor também. Então diz assim, significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 18 ao 19, falando, né, que se tirarmos alguma coisa, tirar um tio da letra, né, desta palavra, ou se acrescentarmos alguma coisa, né, nós estamos totalmente errados diante de Deus. Toda a Escritura já foi completa. Ela é completa para que o crente, para que o cristão se aperfeiçoe dia após dia. Basta ler a palavra. Eu sempre costumo dizer isso, né, quando o crente ele se sente fraco, a primeira coisa que ele deixa de fazer é orar, depois ele deixa de ler a Bíblia e depois ele deixa de ir à igreja. São três, né, pontos aonde, né, se o crente faz, ele se permanece de fé, ele continua firme, que é orar, ler a Bíblia e continuar indo à igreja, em comunhão com Cristo. É preciso fazer isto para estar crescendo na presença do Senhor. Assim, ratificar o que a Bíblia é a fonte final de autoridade, né? Então nós pregamos a Bíblia, nós anunciamos que Jesus, ele é o Senhor todo o tempo. O poder da palavra de Deus, né? Esta palavra, ela tem poder sobre a minha vida, poder sobre a vida daqueles que ministram, e é muito interessante entender isso. O comentarista coloca aqui, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome, purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. Jeremias 23, 29. As qualidades de fogo, o martelo, indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada pode impedir que a palavra de Deus se cumpra. Isaías 55, versículo 11, Jeremias 5, 14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Olha o quanto é importante. Segunda Coríntios, capítulo de número 10, vamos estar lendo, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Nós vamos ver então, né, que o importante é pesquisarmos a palavra, porque ela é poderosa, né? Todo tempo a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração, como nós já falamos, citamos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sujeições do diabo
ao fazer citações das Escrituras. Mateus capítulo 4, verso 4, 7 e 10 também, Lucas capítulo 4 também, né, vai falar sobre esse grande evento onde o próprio Jesus vai mostrar que a espada do Espírito, como escreve o apóstolo Paulo em Efésios 6, verdadeiramente é a palavra. Né, o diabo tentou de todas as maneiras e ele usou a palavra para se defender, né, dizendo que ele tinha conhecimento. E quando o diabo também tentou usar a palavra, e usa até o Salmo 91, verso de número 11, né, que diz que os anjos do Senhor acampará ao redor daqueles que o temem, nós vamos ver que o próprio Jesus vai dizer, usar também a palavra, também está escrito, e o cristão precisa fazer isso, também está escrito. Então nós vamos ver que nós vencemos a tentação através da palavra de Deus. Né? Sem ela não conseguimos, é por isso que nós estamos nessa revista abençoadora, né? Falando sobre a autenticidade da palavra de Deus, a supremacia da palavra de Deus, o quanto ela é importante para a nossa vida. Jesus Cristo venceu a tentação no deserto, nós vamos vencer todo dia através da palavra. Né? Muitas tentações vão vir, né? Muitas provações, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, onde a tecnologia tem aumentado muito, onde a ciência tem aumentado muito. Então, existe alguém que vai dizer que este livro é um livro antigo, mas nós que conhecemos temos autoridade, né? E temos nela autoridade, vem de Deus para conosco, para que possamos usar a palavra. Então aqui agora entraremos no terceiro subtópico, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontra revelados os códigos morais para a sociedade. Retificando-se a moral bíblica, não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nesta compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus de uma vontade à humanidade. Então nós vamos ver que, né, retificar-se com a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nós sabemos o quanto as leis, ou quanto algumas instituições querem mudar os usos naturais, e sabemos bem que isso não vem de Deus. Né? A Bíblia fala exatamente o que o homem é, o que a mulher é, e a gente precisa continuar sendo enfático nesta palavra, sendo verdadeiro, sendo aquilo que a palavra diz, e viver verdadeiramente o que a palavra do Senhor nos diz, porque a prática é a melhor forma de pregar a palavra do Senhor. Então entendemos que não tem como negociar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a autoridade maior. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Então nós precisamos continuar pregando esta palavra, sendo fiel a ela também, né? O que a palavra de Deus diz, não é? Então nós vivemos desta maneira, e assim nós vamos conseguir chegar ao céu. E o comentarista coloca aqui na parte final dizendo: desta forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e proclamação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer que ele era um dos principais, a qual foi salvo por Jesus Cristo, e a mensagem ela continua sendo a mesma, desta maneira, para salvar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, né, seja na idolatria, seja de uma forma aí que necessita do Senhor. Então nós vamos ver aqui na conclusão dizendo: as escrituras são de origem divina, sem contestar, sem penejar. Nós vamos entender que a palavra de Deus ela é divina. Deus se deu ao conhecer por meio da história, o universo da humanidade, de Cristo e das escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidência internas e externas.
A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. O seu tema central é o Senhor Jesus Cristo, é a grande verdade. Esse teólogo está corretamente, muito bem em seu falar, em seu dizer, porque exatamente é dessa maneira. Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete, e o tema central é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se esta aula foi bênção para você, não esqueça de se inscrever no canal. Estaremos aqui na próxima semana falando sobre a lição de número 2, a qual será sobre a inspiração divina da Bíblia. Então te aguardo aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus.